nós tivemos também aqui uma informação interessante, que é essa mudança chamada nas leis das estatais. Dr. Marcelo Kottke, que é especialista em direito empresarial, aqui conosco. Doutor Marcelo, muito obrigado aqui por sua gentileza, por participar conosco aqui do Jornal da Nossa Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, tudo bom? Tudo bem. Doutor Marcelo, o que significa? Que mudanças podem ser essas? Olha, são duas mudanças pontuais que foram inseridas ali, como a gente diz no mundo jurídico, meio que de contrabando na calada da noite, né, não fazia parte do projeto de lei original. A primeira delas se refere à possibilidade de reduzir o prazo para desconflitar uma pessoa que possa participar de uma agência reguladora ou, por exemplo, de uma empresa estatal, uma empresa que tem dinheiro público ali no controle ou na totalidade do seu capital, né? E esse prazo que está previsto ainda na lei para 36 meses, se o projeto de lei ele virar efetivamente lei, ele vai ser reduzido para 30 dias, né? E a outra possibilidade é o aumento de gastos com publicidade, que seria de 0,5% do faturamento e passaria para 2%. Então, agora, que reflexo isso teria no mercado acionário, por exemplo, na Bolsa de Valores? Olha, o reflexo já aconteceu, inclusive, isso, ao que me parece, já foi até precificado, o preço da ação da Petrobras despencou, né? E se isso se confirmar, possivelmente vai ter uma outra correção de preço para baixo. Isso foi inicialmente aprovado, que inclusive a própria lei já recebeu um apelido aí, né, que é chamada emenda mercadante, né? Que seria para beneficiar o Aloysio Mercadante na indicação do cargo para presidir o BNDES. Inclusive, parece que ele já está até montando a equipe dele, que vai ajudar a dirigir o Banco Estatal, né? Então, o que vai acontecer é que a gente vai partir daquela premissa que os quesitos para colocar uma pessoa numa empresa com capital público, que sejam quesitos técnicos, e a gente passa aí para critérios de amizade, de proximidade do governo federal, né? Então, a lei das estatais, que foi aprovada durante o governo Temer, ela vai perder aí, talvez, o seu principal critério, que é o critério temporal, que é absolutamente objetivo, a pessoa tem que se desincompatibilizar com pelo menos 36 meses de antecedência, e isso vai simplesmente acabar, né? Então, Marcelo, quando a gente fala em estatais, quantas estatais federais ainda existem no Brasil? É possível calcular? Olha, eu até tenho esse número, que eu fiz essa pesquisa para minha tese de doutorado. A gente não tem um número gigantesco, mas são empresas robustas. Aí a gente tem mais ou menos umas 200, tá? Que, logicamente, se a gente comparar com outros países, é muito mais do que se vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Na Europa, nem tanto, porque a Europa tem muita empresa estatal, mas é muito mais do que se vê nos Estados Unidos. Então a gente tem próximo aí de 200, tá? Um pouco menos que isso. Então, Roberto, é possível a gente saber, por exemplo, a França tem empresas estatais. A gestão de uma empresa estatal na França é muito diferente da nossa gestão de empresa estatal ou são muito semelhantes? Olha, o regime de governança das empresas estatais na França, ele é bastante rígido, tá? E a indicação, ela acaba sendo feita por critérios um pouco mais técnicos. Mas a questão, na verdade, é que a gente tem uma questão bastante cultural, que no Brasil a gente tem uma leniência maior em relação à corrupção, né, e uma dificuldade maior de investigar também a corrupção, né? Porque a gente acaba tendo aí o loteamento, né, dos cargos dentro da empresa estatal. Então a gente sabe que, por exemplo, a Petrobras especificamente, que ela não é o principal foco, o principal alvo dessa lei, né, dessa reforma da lei das estatais, mas como ela é uma empresa estatal, que ela também tem dinheiro público, ela é uma sociedade de economia mista, ela vai ser afetada também. A questão ali é o loteamento dos cargos internos da Petrobras, os cargos de alto escalão, né, e a falta de investigação, e agora ainda mais com a morte da Lava Jato, a gente tende aí a ter uma deficiência, né, nos controles internos para evitar a corrupção. Então a questão acaba nem sendo propriamente a administração ser mais rígida ou menos rígida, mas na verdade a impossibilidade de se investigar efetivamente o que acontece internamente nas empresas, né? Então, Roberto, às vezes eu faço confusão entre empresa estatal e empresa de capital misto. Eu olho para a Petrobras, eu fico em dúvida, eu não sei se ela é uma estatal ou se ela é uma empresa de capital misto, já vista que ela tem ações na Bolsa de Valores. Isso. A gente tem a chamada empresa pública, cujo capital é 100% do ente público, né? Por exemplo, o BNDES, ele tem seu capital 100% controlado pela União, tá? O Banco Central do Brasil, que tem também função de agência reguladora, ele nem chamaria de uma empresa propriamente, que ele tem mais uma função de agência reguladora, mas aquela empresa
que tem dinheiro público e 100% do capital pertence ao ente estatal, pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município, né? Ela é uma empresa estatal, tá? Então a empresa pública é 100% do capital, e a sociedade de economia mista, é aquela cujo controle está na mão do Estado, mas ela tem o capital aberto e ela é listada em bolsa, né? Mas ambas são consideradas empresas estatais. Sei. Tecnicamente, então, ela é uma empresa estatal porque o Estado tem a maioria das ações dela? Exatamente isso. A gente pode até ter empresas em que o Estado tem a minoria do capital, isso acontece, mas via de regra ela não é chamada de estatal porque tem uma lei específica aí que ela determina que a empresa estatal é aquela que tem a totalidade ou a maioria do capital votante na mão do ente estatal, de algum nível, né? A União, o Estado ou o município. Entendo. Agora, bom, agora, os acionistas têm alguma participação na gestão de uma empresa dessa ou não? Não, via de regra não, mas isso não acontece só na empresa estatal, né? Vamos pegar até o caso da própria União em relação à Petrobras, por exemplo. O que acontece é a pessoa que é indicada e ela é eleita para assumir um determinado cargo diretivo, essa pessoa que tem as funções diretivas dentro da empresa. É muito comum que nesse tipo de empresa exista um conselho de administração que tem uma função que ela acaba sendo mais de supervisionar o que a diretoria faz, e embaixo desse conselho de administração está propriamente a diretoria. E por conta da aplicação da lei das sociedades por ações, é o conselho de administração que acaba elegendo a diretoria, né? Então, não cabe ao ente público, ao nível do governo, né, por exemplo, a União, dirigir, conduzir o dia a dia da empresa. Cabe especificamente aos seus administradores, né? Perfeitamente. Doutor Marcelo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Doutor Marcelo Gotski é advogado, especialista em direito empresarial, para a gente entender um pouco os mecanismos. Aí a gente vai botando na cabeça da gente, a gente vai opinando, enfim, você forma aí a opinião que você acha que deve formar.